Olá, seja muito bem-vindo ao GS1 Brasil Ventures Podcast, um espaço de conexão da GS1 Brasil com o ecossistema de inovação, dialogando com líderes, startups e especialistas que estão transformando suas operações através da tecnologia. A GS1 Brasil Ventures é o programa de Corporate Venture Capital da GS1 Brasil, a Associação Brasileira de Automação, criado para impulsionar startups e fomentar soluções tecnológicas que agreguem valor à cadeia de suprimentos inteligente, com foco em identificação avançada, dados, digitalização e também sustentabilidade. Com mais de 50 anos de atuação, a GS1 é reconhecida mundialmente pelos padrões globais de identificação de produtos, como o código de barras que todos nós conhecemos. E agora, com a GS1 Brasil Ventures, a GS1 Brasil dá um novo passo em sua jornada: apostar em startups com propósito, oferecendo um ecossistema de suporte com networking, ambiente de testes e conexão com grandes players de mercado. Esse podcast é uma extensão desse movimento. Aqui nós vamos falar sobre inovação aberta, transformação digital, venture capital, novos modelos de negócio e os desafios reais enfrentados por empresas e empreendedores em diferentes setores da economia. Para mais informações sobre a GS1 Brasil e a GS1 Brasil Ventures, siga a gente no Instagram, o @GS1 Brasil, ou acesse o link na descrição desse episódio. Eu sou Arthur Igreja e convido você a acompanhar com a gente essa jornada. E para abrir essa série com o pé direito, nosso primeiro episódio recebe aqui Luciano Freitas, especialista em startups, empreendedor, investidor e fundador e CMO da MindHack Lab. Ele conta com uma trajetória que passa por algumas das startups mais inovadoras do mundo, como o Uber e também o Airbnb. Hoje, o papo é sobre startups, investimento, inovação e o futuro da tecnologia. Tudo a partir da visão de quem vive e respira esse ecossistema absolutamente todos os dias. Luciano, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Que bom que deu certo. Muita coisa para conversarmos aqui e aproveitar essa tua super experiência. Então, antes de entrar em temas mais específicos, eu queria te perguntar o seguinte: uma startup, para ela fazer sentido, por definição, ela tem que ser inovadora. Então, como é que começa essa jornada? Como é que você entende essa concepção de uma startup? Conta pra gente. A gente vai precisar de uns 40 episódios aqui para a gente falar sobre isso, vou tentar resumir. É o que você falou bem na definição, né? Uma startup, ela está resolvendo algum problema no mundo. Uhum. Se ela resolve um problema no mundo, um problema real, ela está gerando valor. Se ela gera valor, ela é inovadora, necessariamente. Esse é um processo, assim, é a famosa ideia de $1 milhão que, sinceramente, a gente tem a cada 5 minutos. A gente pode ter a cada 5 minutos. Passa num bacharelado, no terceiro, quarto ano, todo mundo tem ideias mirabolantes. Só que não é o suficiente. É necessário, além da ideia, você também entender todas as facetas de empreender. Claro, tem a questão de mindset, tem a questão de que tudo vai dar errado e você ainda assim vai continuar fazendo, mas tem que ter dinheiro também, e pouca gente fala disso. Sem dinheiro ninguém empreende. Uhum. Não existe empreendimento, não existe startup, não existe ecossistema de startup se não tem investimento. Não adianta ser romântico. Não, eu sou muito realista, vocês vão perceber, assim, eu falo muito a real do mercado. Sem dinheiro não adianta ter uma ideia milionária, uma ideia incrível, se você não tem dinheiro e pessoas acreditando junto com você e gente boa. Então a gente também está falando de dinheiro e pessoas que também sabem fazer, não só pessoas que gostam de fazer aquilo. Tem muita gente que, mas eu adoraria fazer tal coisa, mas você olha o background da pessoa, ela não sabe programar. Como é que você vai fazer um aplicativo se você não sabe programar? Como é que você vai utilizar inteligência artificial se você não entende de bancos, sei lá, de dados, big data, dados não relacionais? Ou seja, já estamos entrando na técnica da coisa. Resumidamente, então, respondendo a tua pergunta diretamente, como ter uma startup de sucesso? Sim, identificando o valor que para ser resolvido na sociedade, em algum lugar, tendo dinheiro e sabendo fazer. Juntando esses 3 pilares, a chance de dar errado é muito, muito baixa. Pois é, porque o que me chama a atenção é que é uma coisa muito mais multifacetada, plural do que as pessoas imaginam. Elas tentam entender, deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo expor, que as pessoas tentam entender os elementos isolados. Uhum. Puxa, é só a mentalidade, é só determinado aspecto técnico, é a tecnologia que foi usada. Por exemplo, agora nós estamos vivendo toda essa mega onda, né? Então é uma startup de IA, então ela vai dar certo. Mas é uma parte muito pequena, né? Quer dizer,
tudo precisa funcionar bem e ao mesmo tempo, é isso? Exatamente. Muita gente, por exemplo, sai da faculdade, ou então pessoas que saem do mercado de trabalho e vão empreender e querem ter um aplicativo clássico. Mas como que você vai programar? É Flutter, não é? Vai ter na iOS, não vai? Isso as pessoas muitas vezes nem pensam muito como que isso vai chegar no usuário final. E eu acho que assim, ainda no mundo mais conceitual, mas ainda assim super importante, eu volto no ponto de fato resolver um problema real da sociedade. Eu acho que esse ainda pode ser o maior gargalo, que é o tal do Product Market Fit, o PMF. Se você tem uma ideia, vamos supor, já tem o aplicativo, já tem tudo, e ainda assim não tem os seus downloads, não tem venda, a pessoa não tirou o cartãozinho dela, não digitou lá para comprar uma pira da sua cabeça, você não existe ainda. E sinceramente, isso é o mais difícil. Vamos supor que você tem dinheiro, você tem as pessoas, mas se você não entendeu o que você está fazendo e para quem que é, aí vamos para a estatística, 92% de todas as startups fecham por causa disso. E você concorda comigo que tem um aspecto, você que passou por startups que são icônicas, você concorda comigo que também tem um aspecto que é muito importante, que é assim, parte do sucesso delas, uma parte, não estou dizendo que é a maior, mas que é uma componente importante, aquela coisa que parece que você consegue, ela faz isso aqui, você estava falando muito sobre o problema ser resolvido, você consegue muito rapidamente definir o que ela faz e as pessoas quando escutam falar, ela fala, cara, isso faz todo sentido, eu quero usar. Exato. Porque eu já vi muitas startups que elas eram complexas, complicadas, elas, sabe, até você entender o que ela está fazendo, você fala, pô, isso reduz drasticamente a chance de dar certo. Você concorda com isso também? Total, e aí entra muito da minha área, marketing. O marketing ele é responsável por traduzir a complexidade e levar numa linguagem que a gente chama no design thinking de diálogo com ET. Ou diálogo com a vovó, com a minha mãe, sei lá. Você vai, como que eu levo, olha, nós organizamos os dados não relacionais e simplificamos para tornar a vida das automações, tá, minha mãe não sabe o que é AI, ela não sabe o que é dado, muito menos não relacional. Tá, na hora de comprar um produto ele vai ficar mais barato porque ele compara em todos os lugares. Ponto. Fim. Então, isso sim é o trabalho do marketing, normalmente. E falando de novo de startup, normalmente é a última área que é investida. Geralmente se investe muito em tech, muito na galera que mexe com finanças e tal. E aí o marketing vai deixando, depois a gente vê, e se torna justamente um bicho extremamente complexo que ninguém entende. E normalmente não funciona. É um belo ponto, porque o que acontece também é que quem está lá dentro entende aquilo do avesso, né? Exato. E parece que não para pensar que quem está usando, primeiro, tudo que você mencionou, para quem está usando, pouco importa ou nada importa. Exatamente. Eu costumo fazer uma comparação que ninguém entra num restaurante e vai lá pedir que marca que é a cerâmica ou os utensílios que eles usam para preparar o prato. Você quer o quê? Atendimento de qualidade, preço justo e uma experiência rica. Então, isso vale para tudo, para qualquer segmento. Você concorda? Claro, claro. É justamente essa tradução e aí que está a geração de valor. Se fala muito agora, né, nos tempos que a gente está vivendo em AI, a inteligência artificial para todos os lados. Mas você chegar para o usuário final e falar assim, o que a inteligência artificial faz a sua vida ficar melhor? Ele não sabe te responder. Perfeito. Ou seja, se você tem AI ou se você não tem AI, pouco importa para o usuário final. Perfeito. Então é essa tradução que a gente precisa ter de fato. O pessoal da Fiverr fez uma propaganda super engraçada que eles falam nobody cares. Eles fizeram, ninguém se importa se foi feito com IA ou não, que eles falam o que está resolvendo, né? Então é muito na linha do que você está falando. Exato. Bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre startups, tem um termo que aparece, você mencionou agora há pouco, você falou uma ideia de $1 milhão, mas tem as ideias de $1 bilhão. Então tem os unicórnios. Continua sendo algo mítico, não só no sentido da figura, mas continua sendo uma linha de corte absolutamente fundamental ou, com toda a tua experiência, esse olhar do marketing, tudo que você traz, você olha também para outras métricas, para outros aspectos, ou seja, ainda é aquela busca do crescimento a qualquer custo ou hoje você enxerga que tem outras dimensões que são também importantes? Bom, opinião minha. Para mim a hype do unicórnio passou. Okay. Eu acho que era um objetivo de todos atingir o unicorniamento, passar de $1 bilhão de valuation e tal. E tem gente na época, vamos colocar aí uns 3, 4, 5 anos atrás, que a meta era essa. Vamos ter um negócio, vamos gerar tanto valor a ponto de passar de $1 bilhão de valuation. Então, ok, eu acho que ainda pode haver esse mindset, mas tem muito mais
pessoas interessadas em crescer um negócio de uma forma mais saudável, até porque eu acho que a mentalidade dos investidores mudou um pouco também. Né? A questão de crescer a qualquer custo, blitzscaling, o próprio Reid Hoffman, que inventou o blitzscaling, já está palestrando coisas quase que ao contrário hoje. Olhe seus números linha a linha, deixe as coisas um pouco mais redondas. Aliás, o mercado foi até para um outro extremo que eu também não gosto. Ou seja, a startup nasce e ela já tem que ser rentável no dia 1. Isso também não vai estar acontecendo. Não acho que tem que crescer a qualquer custo, também não acho que vai ser rentável. Tem que ter um equilíbrio. Em algum momento você vai fazer coisas que não escalam, mas erra rápido, vê quanto custou o erro e não sai errando de novo para ver se dá certo. Eu acho que é mais um equilíbrio nesse sentido. E no meio do caminho, cara, se a gente bater um bid valuation legal, se a gente gerar valor o suficiente, conseguir manter a nossa operação e continuar expandindo mesmo assim, também tá legal. Maravilha. Eu gosto muito dessa visão extremamente pragmática e realista. E também tem uma outra coisa que é o seguinte, né? Nem toda startup vai entrar nesse ciclo infinito de tração e crescimento. Claro. Algumas vão se tornar belíssimas empresas, mas que não vão entrar nesse anuário. E eu gostei muito do que você falou também, que tem determinados conceitos que em alguma medida eles podem até ficar datados, né? Então é importante também o empreendedor ter essa consciência do tipo, aprenda, mas não tome aquilo como uma receita que não será questionada, né? Exato, senão a gente escreve um livro de como fazer, todos você fariam. Lê o livro e todo mundo tem um unicórnio. Não é assim. Hoje eu trabalho nas empresas como consultor, eu chego lá e eu recebo uma bula do que não fazer muitas vezes. Eu questiono todas essas bulas, porque, legal, primeiro que não fui eu que fiz, primeiro que não foi o meu mindset que fez, do jeito que eu fiz. Pode ser que você tenha feito errado o seu erro. Então, eu acho que a gente está numa era de quebrar um pouco essas premissas também. Ótimo. Então, isso faz muito sentido para a gente testar novas coisas e chegar onde a gente quiser. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai entrar num tema que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas você falou que o hype dos unicórnios talvez tenha passado. Você falou sobre AI, e aí eu queria te fazer uma pergunta. Te parece que, por exemplo, o que está acontecendo com a OpenAI, que é uma empresa, no passado o que nós víamos? Empresas de tecnologia que não só corriam para se tornar unicórnios o mais rápido possível, mas também faziam uma abertura de capital muito rápida. Agora nós estamos vendo uma empresa colossal, importantíssima, e que mantém o capital fechado numa estratégia que há alguns anos atrás não seria considerada. Te parece que está dentro desse pacote de mudanças que nós estamos vivendo? Talvez. Eu conheço algumas empresas nessa situação, empresas grandes já com faturamento, diria, multibilionário, e que não abrem capital, e que está tudo bem. E antes eu acho que tinha quase que um milestone para você chegar, né? Tem que virar unicórnio, tem que escalar, tem que ir global. Cara, o Brasil tem tanta coisa para você fazer, porque você está pensando em México, Latam e dominar. Acho que talvez essa coisa de dominar o mundo, né? Pink o cérebro. Uma linha meio pink cérebro, como dois empreendedores, né? De novo, 5 anos atrás, ou até quando eu entrei no mundo das startups em 2012, se falava muito disso, era quase que o status quo, você conquistar, receber bilhões e gastar esses bilhões em um mês, abrindo 20 escritórios ao mesmo tempo no mundo inteiro. Deu certo para muita gente. Para muita gente não deu certo e foi só dinheiro rasgado. Então teve os aprendizados disso também. Então tem muita coisa que dá para fazer localmente sem ter essa mentalidade megalomaníaca que pode ser que funcione, mas é uma coisa que você falou também. Tem ideias que tem teto, tem ideias que você vai sim escalar faturamento só explorando mais da ideia e não só expandindo por territórios. Tem muita coisa que é local. Tem muita oportunidade para a gente fazer aqui. Não só fazer algo que também é plug and play no mundo inteiro e lá temos o faturamento bilionário. Então, quer dizer, o resumo desse primeiro bloco de conversa aqui é o seguinte, não tem receitas pré-estabelecidas e uma coisa que é super importante é questioná-las, inclusive. Claro. Né? Porque tudo que você mencionou, nós falamos aqui de abertura de capital, não abertura de capital, acho que o importante é entender que tem trajetórias muito diferentes e está tudo bem, né? E você não tem um playbook único. E aí, falando em playbook, eu queria que você falasse um pouquinho sobre rodadas de investimento. Então, como elas funcionam, em que momento que uma empresa ela sai ali de um seed capital e ela vai para uma rodada A, quando que ela vai para B, quando que ela não vai, quer dizer, como é que você hoje enxerga essa trajetória? Isso eu acho que mudou um pouco também. Eu acho que antes tinha aquela regra, né? Você tem ali um investidor anjo que dá aí para o empreendedor por volta de 10 mil reais a 100 mil reais. Aí você tem o seed investment, que é a semente, que vai até uns 500 até 1,5 milhão de reais.
quando a ideia já está saindo um pouco do papel, aí você tem a série A, que talvez será a primeira escala, a série B, quando você já pensa em expansão, já pensando em 30, 40 milhões de reais ou dólares. Tinha ali uma estrada a ser seguida, um playbook muito claro de como fazer. Hoje eu vejo, por exemplo, 3 sócios colocando 10 mil reais cada um, segurando por muito tempo e tendo uma série A de 100 milhões. Você fala, nossa, série A de 100 milhões? Sim, porque é o primeiro investimento, então não pode ser seed. Então também isso eu vejo diferente. Mas por via de regra, normalmente, o investimento semente, o que normalmente os fundos avaliam, equipe e ideia. Uma ideia que já está sendo trabalhada, já tem aí uma prova de que funciona e uma equipe que eles avaliam muito se a equipe é capaz de entregar aquilo que eles estão falando que eles fazem. A série A já pensa mais ou menos em escala, mas não olha tanto os unit economics, né, os números se estão muito redondos. Série B já é mais criterioso, já estamos falando aí de uns 20 milhões de dólares normalmente, estou falando um pouco mais da minha experiência, né? A série B é de uns 20, 25 milhões de dólares. E aí sim, já tudo meio que funciona, já vamos pensar em escala. A série C já é uma escala mais agressiva com produto extremamente validado. Eu cheguei até a série D, D1, a gente, na Facilia a gente levantou 508, se não me engano, milhões de dólares. Nesse momento, a gente já estava assim, em vários lugares, ideia extremamente validada, um produto extremamente robusto, um time capaz de entregar tudo aquilo, já traduzindo para o espanhol para ir para a Latam, e os fundos entendendo que a gente dava conta de entregar tudo isso. De novo, essa foi uma experiência de, 5 anos atrás. Hoje eu vejo que os caminhos podem ser cortados porque, de novo, não é mais só aquele crescimento maluco. Eu vou crescer e vou deixar as coisas redondas também. Então, podem ser os dois caminhos e esse caminho é um pouquinho mais conservador e quando você precisar de dinheiro, você pode ter muito dinheiro tendo uma série A. Então, não é bem uma regra, mas a regra anterior era essa que eu acabei de falar. Para quem está nos assistindo, é importante entender que esse conceito dos níveis de investimento é uma metáfora, como se você tivesse uma escalada na montanha e você tem uma ajuda te esperando. Ou seja, você tem que chegar até lá, ter o potencial de receber a próxima ajuda, né? Então, você vai recebendo esses aportes e você vai fazendo essa trajetória de crescimento. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é super importante. O Reid Hoffman, você mencionou ele, né? E me parece que também pouco se fala, porque você falou, puxa, uma coisa é a concepção. Na verdade, eu vou dividir em 2 perguntas. A primeira, rápida, é a seguinte. PowerPoint ainda capta dinheiro? Bom, eu acho que nunca captou. Eu vejo, hoje eu sou banca, né? Às vezes fundos me chamam para participar de banca e de competições de startup. Eu vejo que a galera chega com PowerPoint sem nada feito. Eu sou o primeiro mal-humorado do lugar para mostrar um pouco para a pessoa, mas sai do seu PowerPoint e aterriza, pelo amor de Deus. Talvez a questão do PowerPoint, Vale do Silício, Califórnia, aquela coisa meio romântica de captação de investimento, é talvez muito mais mítica do que qualquer outra coisa. O próprio Airbnb, que tem o famoso primeiro investimento da Y Combinator lá nos Estados Unidos e tal, que apareceram com o PPT, mas já tinha listing, já tinha gente bucando. Então eu acho que só o PPT, talvez para um investimento anjo, para você tirar aquilo do papel, alguém que acredita muito e gosta muito de você, não colocaria como uma regra. Se você não tem um bom networking, se você não é herdeiro ou qualquer coisa do gênero, PowerPoint nunca vai ser essa solução. Maravilha. A pergunta que eu ia te fazer do Reid Hoffman é que é o seguinte, uma vez eu escutei um grande empresário falando o seguinte, pediram para ele por que ele estava saindo do negócio. E eu adorei o que ele falou, porque ele falou o seguinte, olha só, por que eu estou saindo da empresa que eu criei? Porque ele falou, existe o tamanho da oportunidade do mercado, existe o tamanho da oportunidade que a minha empresa vai conseguir abocanhar nesse mercado, e existe o tamanho, o potencial dessa empresa dependendo do meu tamanho mental, da minha capacidade de ser o líder dessa empresa. Ou seja, dependendo da capacidade daquelas pessoas, elas vão conseguir abarcar um pedaço dessa oportunidade daquela empresa e ter o tamanho do chamado Total Addressable Market, né? O tamanho total do mercado potencial. Nós estamos falando sobre rodadas de investimento. Eu te pergunto, você acredita que muitas pessoas ou poucas pessoas levam em conta o tamanho da dificuldade de ser o personagem que capta o primeiro investimento, mas que consegue amadurecer ao ponto de ser o personagem, de se tornar uma empresa numa escala totalmente diferente, aquilo que o Reid Hoffman fala, né? Você começa a virar um grupo, depois uma vila, depois, quando você menos percebe, você está gerindo uma cidade, né? Quantos que têm essa capacidade
de deixar de ser aquele primeiro personagem onde tem 2, 3 sócios para se tornar o líder dessa cidade? Acho que a resposta está na pergunta, as pessoas não têm noção disso. Eu tenho um monte de mentorado hoje e muitos empreendedores e muitos executivos que querem sair das empresas onde eles estão para empreender. E eu sou o cara que dá esse choque de realidade. Você está preparado? Você está numa corporação, você tem uma proteção, você tem seu salário mês que vem. Deu tudo errado, você só faz um deck, pede desculpa e faz o próximo. Quando você está no front, tudo que você tem, 99% deu errado. Você tem que pegar 1% e transformar em 100 de novo, que 99 vai dar errado, e bem-vindo a 3, 4 anos assim. Até de fato você sair de, sei lá, 3, 4 pessoas na sua equipe, ter 700 e ter 7.000, e de repente você tá andando na rua, tem alguém tirando foto sua, você anda na rua e você vê pessoas com a camiseta daquele negócio que você inventou há 4 anos atrás. Isso é muito incrível. Eu tive o prazer de passar algumas vezes por isso, assim. E traz um peso, uma responsabilidade maior que as pessoas não têm muita noção da responsabilidade que o empreendedor tem com o negócio dele. E fora que, assim, exige, além de uma gestão que a gente aprende nas empresas, a gente aprende gestão de equipes. Uma vez que você tem uma empresa que começa a dar certo, ela começa a crescer, você tem que ter uma gestão da responsabilidade social, você tem políticas públicas, você tem governo. Necessariamente. Você tem milhares de vidas que dependem de você. Se você é responsável pelo papel higiênico da empresa, você é responsável pelo plano de saúde delas, se elas têm filhos, se elas não têm, se elas ficam doentes. Então, sim, você sai da sua baia e você ganha uma cidade e a complexidade de uma cidade. Olha, estourou, teve uma inundação no Rio, sim, você vai ter que ir lá. Não tem o que fazer. Sim, é muito mais coisa para fazer. Tem gente que tem isso um pouco no sangue, tem gente que tem um pouco mais essa adrenalina. O que eu sempre falo, assim, todo mundo pode empreender, mas empreender não é para todo mundo. É perfeito. Todo mundo pode, mas empreender, principalmente quando se pensa em escala, eu acho que não é todo mundo que vai querer estar lá. Eu acho que no mundo das ideias é gostoso, é legal. Ah, que massa, vamos empreender. Nossa, imagina, ser dono do próprio negócio. Legal. Acho que isso é até um exercício bom, mas a hora que você tá ali, que você... Nossa, mas espera aí, não acenderam a luz? Acende aí pra mim. Não pagamos. Não tem. Você começa... Tá, mas eu nem... Tô aqui 5 horas resolvendo coisas e dessas 5 horas nem foi do negócio. Foi de outras coisas que se eu não faço, não tem a estrutura, sabe? Mas é super importante alguém falar isso, porque teve um período, nós estávamos falando sobre o período dos unicórnios, teve um período também dessa coisa de todo mundo... Seja o seu próprio chefe. Exato, né? Que é uma outra coisa bastante complexa. Bom, vamos lá, eu quero te fazer uma pergunta. Explica para quem está nos assistindo, porque você viveu muito isso, qual que é a diferença de um fundo de investimento, um fundo de venture, qual a diferença fundamental dele, por exemplo, para o que nós estamos conversando aqui, GS1 Brasil Ventures, ou seja, Corporate Venture. Então, quais são esses dois caminhos, quais são as diferenças, quais são as similaridades? O que eu vejo de similaridades é que ambas separam um fundo para investir em startups. Acho que essa é a diferença e, claro, escolhendo certos segmentos. Um fundo, digamos assim, não corporate, um fundo normal, um fundo de startups, um fundo de investimento de investimento privado, eles normalmente têm um mote principal, por exemplo. Uma tese. Uma tese, um tema que eles gostam. Esse aqui é especialista em agro, isso aqui é tech voltado para tantos setores, esse aqui é mais holístico, vai um pouco para tudo quanto é canto. Esse aqui é não tech necessariamente. E aí tem esses fundos normalmente são compostos de outros fundos maiores, os LPs, os Limited Partners, onde cada um vai juntando, assim, basicamente é um bando de gente com muito dinheiro e somatizado ali num CNPJ. E a partir desse CNPJ e as decisões e os temas que eles têm, a tese também, o que eles esperam e tal, eles vão atrás desses novos empreendedores. E foco 100% em ter um lucro, fazer um exit em algum momento, que essa empresa, por conta da porcentagem que o fundo comprou essa startup, em algum momento volte com dados atualizados, digamos assim. Pra ser bem didático. Já um corporate venture, a empresa ela já tem o core dela, normalmente ela já faz o que ela tem que fazer, e ela decide investir em startups com essa separação dessa receita, com uma coisa um pouco mais direcionada.
Claro, também com foco até social, vamos investir nos empreendedores, vamos ter, pode ser até ESG, qualquer coisa do gênero, mas normalmente essa empresa ela espera de volta não necessariamente o lucro dessa startup, mas também expansão dos seus negócios. Eu fico imaginando, até no caso do GS1, mas eu também já conversei com outras empresas grandes que também trabalham dessa forma, é muito difícil para uma empresa grande consolidada, que no caso até o nosso caso aqui, conseguir estar em outros lugares mais voláteis, fazer outras coisas mais voláteis e mais rápidas, sem perturbar essa estrutura maior consolidada. E aí é um dos meios de estar na ponta da AI, estar na ponta de coisas assim extremamente inovadoras, também é criando um CVC, também criando um Corporate Venture Capital. Ou seja, a empresa ela tem acesso à nata da tecnologia, à nata dos empreendedores, também investindo nesse tipo de coisa. Eu acho que essa é a grande diferença, assim, resumindo, um fundo normal, ele vai focar sempre em investir, claro, ajudar os empreendedores, mas em ter lucro necessariamente, fazer um exit. Sim. E o Corporate Venture, ele também pode ter esse tipo de atuação, mas ele tem muito conhecimento nesse mercado que ele vai atuar, além do core que ele já tem. Quer dizer, tem uma tese mais bem definida e tem essa complementariedade, né? Porque por muito tempo nós vimos também aquela coisa que era um conceito que não para de pé por um segundo, a pretensa guerra das startups contra as grandes empresas, sendo que a meta de qualquer startup é virar uma grande empresa. Exato. Então, quer dizer, essa complementaridade, esse olhar como um ecossistema, e no caso aqui da GS1 Brasil Ventures, buscar startups que façam sentido para esse ecossistema. E aí que eu quero te fazer a próxima pergunta. Como é que uma startup, porque muitas elas só avaliam a estratégia de um fundo de investimento tradicional. Exato. Não me parece que muitas olham o mundo de CVC, o mundo de Corporate Venture, mas as que olharem, as que estão nos assistindo a partir de agora e começam a conhecer mais sobre esse ecossistema, como é que elas podem se tornar mais atraentes? Como é que elas podem estar mais preparadas para se aproximar de um Corporate Venture? Eu acho que, em primeiro lugar, entendendo qual que é esse Corporate Venture. Eu acho que cada um tem um mote específico, também da minha experiência. No começo lá da Facilia, a gente estava atuando muito no mercado de beleza. E seria muito legal, sei lá, ter uma Natura com a gente, ter um Boticário com a gente. E logo a gente entendeu como que funcionam os fundos dessas empresas e a gente vai ajustando para saber. Claro, e conversando com eles, cara, o que falta para vocês que a gente pode fazer? Tá. Vocês estão no mercado há muito tempo, vocês estão no mercado com o core de vocês. A gente quer fazer isso é interessante para vocês? E eles falam que sim. É que a gente acabou indo para um outro lado, a gente pivotou e abandonou essa ideia, mas era uma conversa que talvez, se a gente seguisse, teríamos aí uma Natura, um Boticário junto com a gente. No caso da GS1, a mesma coisa. O que a GS1 faz? Quais são os interesses da GS1? E aí, claro, entra no site, conversa com as pessoas, vai no LinkedIn. Eu sempre falo isso para as pessoas, cara, não é tão conceitual. Vai lá no LinkedIn, procura quem trabalha lá e pergunta, cara. Excelente. E aí ele vai falar assim, olha, a gente está procurando startups mais ou menos assim, tem a ver com vocês? Tem, vamos conversar? É mais simples do que parece. Porque a gente já faz isso com fundo. Vamos falar com o SoftBank? Eles olham muito tração. Vamos falar com a Sequoia? eles olham muito escala. Então, a gente já faz isso, a gente não tem um deck só. Então, continua o trabalho, só que amplia o olhar para as CVCs. Mas quer dizer, você já deu duas dicas aqui que são fundamentais. Primeiro, não fica tentando adivinhar, vai lá e conversa com as pessoas. Vai lá e mexa-se. Claro, né? claro. E a segunda coisa, isso que você fala dos diferentes decks, o que você está querendo dizer é o seguinte, né? Você pode ter o mesmo negócio, mas, obviamente, se você está se aproximando de um CVC, você está se aproximando de um Corporate Venture, vai mudar muito a estratégia. Você estava falando, por exemplo, estou conversando com o Natura e com o Boticário. Obviamente são caminhos que são diferentes. Exato. Então, se você está fazendo essa aproximação, é importante ter essa customização. Claro, claro. Esse entendimento de que não adianta a startup chegar lá e falar o seguinte, bom, essa é a nossa visão sobre isso. Existe a visão da startup, obviamente, claro. Mas você está se aproximando para estabelecer um relacionamento entre elas, né? Claro. Assim como qualquer relacionamento, é 50-50. Normalmente que você fala muito de smart money, né? Então o fundo vem com conhecimento, mas ele vem com conhecimento que ele também pode entregar. É normal a startup chegar, olha, essa é a nossa visão. Olha, a gente gosta de mais ou menos isso. O quão disposto você está, de novo, igualzinho em relacionamento, o quão disposto você está para abrir mão de certas coisas, a empresa também e tudo mais, e acha essa intersecção. A empresa tem a parte dela, a startup tem a parte dela, mas tem que ter muitos pontos em comum, onde o CVC, a empresa, vai ter ganhos e a startup também.
tem coisa sim, você não vai estar cravado na pedra. Muita gente, inclusive, não busca fundos por causa disso. Fica com medo, fica com receio. Vou ter gente aqui tomando decisão. Cara, esse é o caminho. Já tem gente tomando decisão. Você vai deixar centralizado em você, você já está batendo a cabeça no teto, sabe? Então, você trazendo sócios, você trazendo fundos, você amplia seu campo de visão. É ter um pouquinho de desapego e nem tanto também. Um pouquinho de desapego para crescer. Maravilha, gostei muito desse conceito do relacionamento. Eu vi muito isso. Eu vi muitos empreendedores e muitas empresas que eles tinham uma espécie de fobia de fundo por causa da questão da governança, pela questão. Mas, aliás, além da questão da governança, até vinha um valor em você ter mais maturidade na governança, mas eles achavam que estavam cedendo a parte executiva, que eles iam perder a mão da empresa e esse tipo de coisa. Exato, a noção de controle. Adorei que você falou que já está acontecendo de outras formas e a pessoa não percebeu. Exatamente, ela vai trazer uma pessoa... Normalmente assim também, né? Uma startup que dá certo, geralmente é uma galera genial que está trabalhando junto, e vai chegar num momento que o conhecimento deles atinge o teto e eles precisam trazer gente de mercado. Ótimo. A maioria faz isso. Eu já passei por isso, de ser contratado, inclusive, para ir... Claro, eu chego e falo, mas que org é essa? Que governança é essa? Eu vou mudar tudo. Por que o social está fazendo ad? Não, no seguinte, RH, vem para cá. Eu começo a fazer as coisas do meu jeito, ou seja, já começo a mudar. Se eu tenho sei lá, um CEO control freak ali que não quer deixar perder aquilo, eu não consigo atuar. Então, para que você está me contratando, sabe? Sim. E isso também eu percebo, talvez nem tanto em startup, eu percebo às vezes em grandes corporações errando nesse sentido. Estagnamos, somos grandes o suficiente e estamos perdendo. Vamos trazer gente nova do mercado para refrescar e não deixa essa galera trabalhar. É a mesma coisa. Sim. Não é só o mal da startup, é mal de, acho que, seres humanos. Bom, aí você tocou no ponto que era para onde eu queria levar a conversa. Você já respondeu parte da pergunta que eu ia fazer, que é por que as grandes empresas estão se aproximando tanto de startups? Você já falou sobre isso, que é uma forma de, não só de oxigenação, mas trazer a vanguarda, trazer quem tem mais liberdade para explorar esse tipo de coisa. Mas dentro desse relacionamento de grandes empresas, fundos, aproximação com startups, quais foram os principais aprendizados, acertos e erros que você viu nisso, nessa aproximação com corporate venture ou não, mas essa aproximação com investimento, com grandes empresas e com startups? Nossa, também muitos aprendizados, assim. Eu acho que, de novo, quando você traz mentalidades de fora, insights de fora, eu acho que a primeira coisa, e parece óbvio, e parece super conceitual, mas na prática, que é praticar a humildade que você tá ali vendo do mercado, do teu mercado, 24 horas por dia, e vê uma pessoa fala um negócio por 5 minutos que desmontam todas as suas teses. Assim. Caramba. E aí você tem que não tinha pensado nisso. Claro que instantaneamente vem uma defesa. Não, esse cara ele chegou aqui agora. Não, tá, vamos respirar fundo, até isso virar uma prática. Eu, particularmente, não tenho tanto isso, assim, eu gosto de aprender, mas ainda assim é difícil chegar alguém totalmente de fora, dando um monte de ideia, aí falando até um pouco do que a gente falou lá no começo, falando coisas que a gente nem quer fazer mais, que a gente já fez e não deu certo, mas aí tem uma pessoa que fala, tá, mas eu já fiz e deu certo. Aí você fala, tá, será que a gente faz de novo? Mas é que fui eu que fiz e não deu certo. Eu acho que o maior aprendizado é mais comportamental. De novo, temos uma tendência de criar silos, né? Quando a gente vai crescendo, criamos o nosso silo do marketing, silo de produto, silo de tech, e quando a gente vai trazendo pessoas de mercado, esses silos eles vão sendo quebrados. Vai sempre novas opiniões, novos jeitos de trabalhar, é um constante aprendizado. E o que eu sempre falo para empreendedor, assim, o maior aprendizado é aprender, desaprender e reaprender numa constante. Também parece super lindo, mas na prática dói muito. É super difícil. A gente imagina, eu tô 20 anos fazendo isso, aí de repente vem uma AI e começa alguém que escreve prompt 10 mil vezes melhor do que eu, pluga os dados muito melhor do que eu, entende os dados muito melhor do que eu, e aí eu faço o quê? Do nada eu não sei mais nada sobre aquilo. Ou vem um Google, muda um algoritmo, pronto, não sei mais fazer search. AdSense mudou, tá, não tem mais AdSense, tá, e agora? E acabou 50% de tudo que eu sabia. Como que eu lido com isso? Eu acho que empreender é uma escola meio que da vida, assim, também, sabe? Entrando um pouco nesse... É um resumo, né? É um resumo. Você tem que estar sempre nesse constante aprendizado de si mesmo, principalmente. Vai acontecendo milhões de coisas, vai acontecendo uma crise, acontece pedidos de emissão daquela pessoa que... Aí você fala, o que eu não fiz? Pô... Tava tão legal, né? Mas pra mim, agora deixa eu ter a tal da empatia que você falou 10 anos atrás, né? Caiu em qualquer lugar.
deixa eu entender do mercado de novo. Ou você faz um feature novo, você vê sua adesão fazer isso. Aí volta lá, 10 anos atrás que você pegava o telefone e ligava para o seu usuário. Não importa se você tem uma startup multibilionária, também é outro aprendizado. Não importa o quão grande você já está. Não se soca numa sala, acha que você já chegou no topo do prédio. Cara, não sai de onde você nunca deveria ter saído, que é da frente dos seus usuários, tá junto. A liderança descentralizada, essas coisas que no começo era assim, por que agora não é mais? Sim, né? sim. E também eu vejo 90% das empresas, das startups que vão virando big corps, voltando no mercado tradicional, dando um passo atrás, sabe? Voltando 2 casas e não trazendo resultado. Porque se trouxesse, eu ficava quieto. Aí eu olho e de repente eu vejo o resultado assim. E eles acham que é fazer mais daquilo. É deixar cada vez mais cilado. Dobra a aposta. É colocar mais hierarquia. Não, o que está faltando é que tem que ter mais hierarquia. Não, cara, você já está fazendo isso e não está dando certo. Sim. Né? Então são milhões de aprendizados com relação à gestão, principalmente. É interessantíssimo, porque em vários campos acontece isso, né? Artistas, quando se tornam grandes, parece que em alguma medida perdem a relevância. Isso acontece em muitas frentes, né? Como você falou, são aspectos da vida que nós estamos olhando aqui agora dentro do mundo das startups. Exato. Mas você falou sobre comportamento, você falou sobre humildade, você falou sobre atitude, aprendizado constante, porque é um equilíbrio, né? A mesma autoconfiança e a gestão do ego que permitem um empreendedor querer fazer algo para o mundo podem ser a maior sabotagem a hora que ele não consegue escutar o que está acontecendo. Eu te fiz a pergunta a respeito da startup. Como é que ela pode se tornar mais atraente para um corporate venture? Sim. Invertendo essa lógica. Como é que um corporate venture se torna atraente para startups? Porque as startups, nós estávamos falando sobre a fobia dos fundos e essa fobia, tirando a fobia agora de corporate venture. Como é que um corporate venture pode ser atraente para startups? Cara, isso é muito mais legal responder essa. Eu percebo muito o movimento de startups sendo quase contra as big corps, as empresas grandes. Em termos de cultura, por conta de tudo isso que a gente está conversando, de ser um ambiente mais dinâmico, mais informal. E aí eu que passeei no mundo de um monte de startup, eu percebo muito isso, assim. Não vamos voltar para lá, imagina, eu usava terno, eu não quero mais isso. Então tem uma questão cultural que gera uma ruptura, que passa a ser desinteressante instantaneamente. Vamos para, de novo, você tá Sequoia, vamos para Sequoia ou vamos para uma CVC de uma empresa gigante? Automaticamente, sem essa empresa fazer nada, já vem todos o que aconteceu no mercado tradicional. Vão engessar a gente, vão controlar a gente, vão fazer a gente ir lá, vão fazer não sei o quê, vão acabar com a nossa cultura. Isso vai instantaneamente. Com fundo isso já acontece. Fulano vai investir na gente, vai matar a nossa cultura. Isso é o maior medo. Porque muita gente investe, muita gente tem startup, aliás, porque sabe fazer, e sentiu que estava amarrado no lugar que estava, pegou esse conhecimento, juntou com pessoas similares, de novo, aconteceu isso comigo, eu, Diego e Vitor, eu saí da Uber, Diego saiu do Facebook e Vitor saiu da SAP, os 3 meio que no teto cultural do que já podia entregar do lugar que estava, e a gente falou, é nós, na fita, mano, agora que a gente vai fazer do nosso jeito, Bermudex, não importa do jeito que a gente está, colocamos isso no nosso valor cultural, o que importa é a entrega. Claro, nesse momento eu fico imaginando assim, um banco vai investir na gente, um Bradesco vai investir na gente, dentro do programa deles, uma linha meio CVC. A gente quer? A gente fica assim, eu vou ter que voltar para aquele ambiente corporativo engessado, com um monte de decisores, ou esse corporate venture, ele conseguiu entender o sistema de startup. Ok. Ele conseguiu entender como uma startup funciona e colocou para ele que ele também vai segurar a onda. Eu acho que aí está a resposta. Um corporate venture se torna interessante para uma startup quando ele deixa claro o jogo no sentido assim, a gente aqui pode ser engessado, a gente precisa desse jeito aqui para existir, a gente existe há 100 anos dessa forma. Nós entendemos que desta forma não é a forma que você atua aí. Então, a gente vai deixar vocês trabalharem. A gente só precisa alinhar uma sinergia ou outra, a gente segura a onda aqui para não ficar fazendo tanta reunião que a gente sabe que vocês não gostam. Eu acho que é muito mais cultural do que qualquer outra coisa, sinceramente. Eu acho que se eles conseguem mostrar isso, a Porto Seguro tem a Oxigênio, por exemplo, foi uma boa tentativa de mostrar que assim, nem é o lugar mesmo físico, sabe? Os executivos lá não vão vir aqui encher o saco de vocês. Eu acho que esse é o maior medo. Entendi. Então, quer dizer, volta naquilo que você falou de um relacionamento, mas que tem regras claras.
Você falou, né, antes que é uma metáfora, mas é uma comparação, que até porque de fato é um relacionamento, né? Ou seja, tanto uma boa startup quanto um bom corporate venture, você precisa ter um relacionamento equilibrado, franco, claro, e para poder usar o melhor dessas capacidades, né? O que só me parece é que tem essa certa fobia, e a startup, quando ela entende o potencial que um corporate venture tem, também é extraordinário para trazer tração, alavancar. E aí, aproveitando o teu momento, que você falou que você está mentorando muita gente, fazendo consultoria, enfim, extremamente conectado ao ecossistema, nós estamos vivendo um pouco daquele momento, eu sempre brinco, né, que no mundo da IA nós estamos lá no final dos anos 90, né? Então, qualquer empresa tech, qualquer empresa de internet ia ser uma empresa super promissora. E agora nós vemos essa tag de IA em absolutamente qualquer coisa. Então, a minha pergunta aqui, caminhando para o encerramento, tua visão de 5 e 10 anos, o que é muito promissor? O que se você tivesse numa banca, que você falou que participa de várias, você está vendo startups. Quais são as startups, os temas que, se você recebesse um deck, recebesse um pitch, você olharia e fala assim, caramba, isso aqui é interessante. Cara, eu não sei se eu vou ser tão inspirador no sentido IA, porque os robôs vão dominar tudo, porque isso não vai acontecer. Eu sou muito realista com relação a isso. Daqui 5, 10 anos, e dando uma pausa aqui de onde a gente está, se a gente olhar 10 anos atrás, não mudou muita coisa. A gente precisa de ideias que funcionem para um público real. É isso que eu vou olhar. Se tem AI, se não tem AI. A própria bet de Y Combinator agora, 99% foi AI. Então o mercado está dizendo AI. Para agradar aqui eu falaria, inteligência artificial. Mas na verdade, o que vai impactar se tem inteligência artificial, se não tem, se é extremamente automatizado, se não é algo que vai gerar valor para as pessoas. E isso tem um monte de nicho assim, desatendido, que não tem ninguém fazendo. Classe D e E, pessoas da periferia, tem gente na Faria Lima, tem um monte de gente, um monte de nicho que tem um monte de necessidade. Eu não vejo empreendedor conversando com eles. Então aí já está o meu diferencial. Tô lá na banca, eu tô vendo pessoas que, primeiro, abre o deck com depoimento real de gente falando coisas de verdade. Já ganhou minha atenção. Extraordinário. Já ganhou minha atenção. Se usa IA ou não, detalhe. Aí, cara, como que você vai resolver esse problema? Em algum momento a gente vai ter dinheiro para fazer AI. No começo a gente vai no Excel mesmo na mão. Pouco importa, cara. Então, é isso que sobrevive. Eu vejo um monte de ideia genial, um monte de ideia de $1 bilhão que a gente falou lá no começo. Mas, cara, eu não... E é claro, não, porque a AI vai fazer tal coisa, vai revolucionar o mercado de turismo. Cara, eu tenho uma amiga que não usa AI, que ela trabalha por conta, fazendo as melhores experiências de viagens para os clientes dela, cara. E ela está mudando o mundo mais do que você está falando de AI. Incrível. Então, são mais ideias que comecem não na ideia, mas que comecem em problemas reais da sociedade. E desses a gente tem uma enciclopédia gigantesca. Nossa, uma aula, porque enquanto você falava eu me lembrei de algo que me chamou muito a atenção, e na linha do que você está falando, se conecta com uma empresa que você trabalhou por um período. Eu me recordo quando eu estava pegando um voo no Centro-Oeste, e eu vi um outdoor de uma empresa que é o Uber para bois. Então o que eles fazem você tem transporte de gado, só que as pessoas... E realmente tem uma frota de caminhões com um aplicativo como um Uber e resolver um problema daquela região. Cara. Então quer dizer, uma coisa impensável. Isso é super inovador. Por exemplo, é aí que mora a inovação. Não tem carros voadores. Tem um cara que pensou, cara, eu vou resolver isso. Eu moro no Brasil, país do agro, hello. Então o cara pensou, cara, precisa transportar gado. Então vou fazer um Uber gado, vou fazer um... Genial, isso é inovação, cara. E as pessoas não estão olhando para isso. Só está olhando para isso quem está no front. Fantástico. Olha, só quero te agradecer. Episódio incrível. Não podia ser melhor para começar o nosso podcast, então foi escolhido a dedo. Obrigado pelo convite. E para você que assistiu esse episódio,
Eu tenho certeza que você vai assistir os próximos episódios, então segue o perfil aqui da GS1, nos acompanhe, não importa o player que você usa para nos assistir, para nos ouvir, e encaminhe para mais pessoas. Então vamos crescer esse público aqui para acompanhar, e encaminhe para quem você sabe que está fazendo uma startup, quem está buscando investimento. Por isso que eu digo que isso aqui foi uma verdadeira aula. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Para mais informações sobre a GS1 Brasil e a GS1 Brasil Ventures, siga a gente no Instagram. O @é @GS1 Brasil ou acesse o link na descrição aqui do episódio.